Ele já tá ao vivo? Nosso Poca Telha? Oi, Igor Dorileu, você tá aqui ao vivo pra gente pra trazer tudo sobre o Vasco da Gama, toda a treta, o caô. Mas antes disso, você que é do bonde tem propriedade pra falar... Por que é que o Everton Ribeiro estava usando uma faixa para o cabelo não cair nos olhos, se ele também está calvo, Igor Dorileu? Boa tarde. Boa tarde, GV. Boa tarde, Flávio, João, todo mundo que está ligado nos donos da bola. A gente estava até comentando isso antes de entrar no programa. Gustavo Scarpa costuma usar, né? O Davi Luiz. Agora, o Everton Ribeiro foi um pouco engraçado. Até a esposa dele comentou lá também, disse que não acreditou quando ele disse que usaria. Mas o cara tá com cabelo, né, GV? Tem que aceitar, deixa ele usar lá. Se ele tá bem com isso, deixa ele usar. Eu que não posso usar. Eu, o Alan, aqui nosso cinegrafista, o Fraga também, a gente é que não pode usar a tiara no cabelo, né? Mas o Everton Ribeiro até que tá podendo. Bom, vamos falar sobre o Vasco, então. A reta final da Série B, domingo tem Ituano e Vasco. Todo mundo esperando essa batalha de Itu. Mas tinha gente também querendo, interessada, na verdade, no que ia acontecer hoje, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Isso porque o julgamento do Sport, por conta das confusões no jogo contra o Vasco, na Ilha do Retiro, estava marcado para hoje, mas foi adiado. Havia a expectativa de que a equipe pernambucana perdesse esses pontos, o Vasco ficasse com essa pontuação e assim garantisse o acesso, pelo menos na Justiça, até ter recurso, enfim, até também a partida de domingo, mas com o julgamento adiado, então o Vasco vai ter que ir para Itu, enfrentar o Ituano sem saber dessa resolução na Justiça. E esse julgamento foi adiado, primeiro por um pedido do Sport, e depois o procurador do STJD, Ronaldo Piacente, também solicitou a inclusão de novos fatos ao processo, alegando que, entre eles, a denúncia do Vasco no artigo 257, que fala em participar de rixa, conflito ou tumulto, e também a denúncia do goleiro reserva Raus por agressão. O clube pode ser multado e o jogador punido com até 6 jogos de suspensão. As denúncias foram acatadas pela auditora relatora Adriane Hassen, e o Vasco, que antes era terceiro interessado nesse processo, também será julgado, e o clube carioca divulgou uma nota discordando da decisão. A gente vai botar aí na tela. No início do trecho dessa nota, diz que a diretoria do Vasco recebeu com perplexidade e desapontamento o adiamento do julgamento às vésperas do mesmo, que o Vasco entende que nada pode ser mais prejudicial à competição do que os incidentes violentos e a falta de segurança que interromperam o jogo, e a denúncia contra o Vasco no processo por rixa, conflito ou tumulto durante a partida, apresentada após 15 dias da realização da partida, fruto de um pedido do Sport, é totalmente infundada. As imagens são absolutamente claras, e a confusão foi promovida exclusivamente pela invasão da torcida do Sport no campo, facilitada pela falta de segurança da Ilha do Retiro. Esse, portanto, foi a posição oficial do clube, divulgada ontem à noite, depois dessa decisão. Bom, já que não vai ser resolvido na Justiça, pensando já agora no confronto contra o Ituano, tem também boa notícia. O atacante Raniel e o meia Luiz Henrique estão liberados para jogar depois de ficarem 2 jogos de fora, justamente por conta da confusão diante do Sport. O Raniel, vale lembrar, é o artilheiro do Vasco na Série B, com 10 gols, então pode voltar aí nessa reta final, nessa última partida, e acabar sendo importante. E uma última informação para fechar, GV. Ingressos esgotados. O estádio Novelli Júnior em Itu vai receber mais de 15 mil pessoas, sendo 4 mil deles vascaínos, 4 mil dessas pessoas vascaínas. E a diretoria da equipe paulista pediu, por segurança, na verdade comunicou que por segurança será proibida a entrada de qualquer torcedor que esteja com camisa de outros clubes. Então só vai poder entrar no estádio ou com uma camisa comum ou com a camisa do Ituano ou do Vasco. Nada de usar a camisa do rival nessa partida no estádio Novelli Júnior, GV. Obrigado, Dorileu. Todas as informações possíveis, nem o sol cobre melhor os times do Rio do que esse programa. Dorileu, o senhor já teve em Itu, Igor Dorileu? Já tive o quê? Não entendi. Em Itu? Já visitou Itu? Não, nunca estive. Sabe da lenda que rola lá com Itu? Sei da lenda. Qual que é a lenda, Dorileu? Ah, você sabe, cara. Fala. Ué, o cara é repórter, o cara tem que informar. Ele sabe. Você está sonegando informação, candidato? Não, senhor. Não. Então qual é a lenda de Itu, Igor Dorileu? Tudo em Itu é grande.
Quando o senhor estiver lá, o senhor confirma pra mim, beleza? Beleza, mas eu não vou lá não, fica tranquilo. Obrigado, Dorito, tamo junto. Valeu. João já esteve lá. Não, nunca tive não, cara. Tem um orelhão gigante lá, né? Orelhão pra galera mais jovem é o telefone público, né? Antigamente era da Telerge, era uma orelha, né? Isso. E aí tu entrava assim e falava, botava uma fichinha, depois um cartão. Já teve, tu? Não, nunca tive. E você já esteve lá? O quê? já jogou Tem um muito banco da praça lá gigante. Foi agora, ano passado. Aniversário do rei, nosso querido rei. Tem que ver a casa do rei. Parece a casa da amiga da mãe da Luísa Hertal. A casa da moça parece a do Manuel Carlos, da novela. Quando Tipo a tua, sua nova, né? Aquela Não, porta, Mais ou menos igual a tua, né? Não. porta aqui tá girafa, sem abaixar. Acho que as duas portas, mas daqui até ali, né? Girafa É um portal. Girafa não abaixa a cabeça pra entrar nada. Quando a luz dos olhos teus... Bom, antes da gente entrar em Vasco, e se o Vasco tem razão, não tem razão, se o Sport tem razão, quem vai ganhar ponto, quem vai perder ponto, o presidente do Conselho Fiscal, João, Isso, o Conselho Fiscal Otto do Vasco. Carvalho, trabalha no Vasco, é da diretoria do Vasco, do Conselho Fiscal, tuitou isso daqui. Vamos ver. Isso aí me preocupa demais, hein? Beth Rich! Alô, Beth Rich! Beth Rich! Dá o play, Beth Rich! Chama você. Dormiu. Chama você. Ih, tô escutando, ó. Aí, é ele. Beth Rich dormiu. Aí! Acordaram, Pedrinho acordou o Beth Rich, deu uma catucada nele. Ó. Cuidado com isso. Negócio de catucada. Vai lá que é Olha, escurinho, olha geladinho. você, olha você. Parece um... Ó, a causa é ganha. STJD, gente, é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, é quem manda na bagaça. Está beneficiando o esporte, entre aspas, na opinião dele, infrator, com o adiamento do julgamento. O Vasco deveria pedir adiamento da partida por falta de lisura no campeonato. A partida só deve acontecer depois do julgamento. Aí ele continua. Lembrando que tudo se originalizou devido aos vândalos da torcida do esporte e causa mais estranheza ao processo a procuradora pedir adiamento porque o Halls não foi denunciado entre tantos acontecimentos e agressões. Esquece a parte de baixo. Foca nessa aqui na parte de cima. Joãozinho. Eu queria tranquilizar o torcedor do Vasco, porque o Dorileu trouxe muito bem aí toda essa questão do julgamento, principalmente dos artigos. O Vasco ele deixou de ser uma parte interessada para ser denunciado. É por isso que mudou um pouquinho a configuração desse julgamento e ele foi inclusive adiado. Nesse caso, o artigo 257 que o Dorileu colocou fala de time que causa rixa, conflito dentro de campo. Não é previsto nenhum tipo de perda de pontos por causa disso. Então o torcedor do Vasco pode ficar tranquilo que o Vasco não vai perder pontos caso seja realmente julgado como culpado no artigo 257. E no máximo que vai acontecer é pagar uma multa. O caso do Halls, né, que é o goleiro, por agressão pode ficar um tempo fora sem jogar, pode ter que pagar também multa o clube do Vasco da Gama pela confusão. Mas já o esporte, o artigo 205, esse sim, que é quando você impede o prosseguimento da partida, aí você pode perder pontos. Isso já aconteceu na história do futebol com a Portuguesa na Série B de 2014, que ela não colocou o número de jogadores certos em campo. Isso impedia o prosseguimento da partida. Então, o Vasco da Gama, no máximo que vai acontecer é tomar uma multa e perder o jogador por algum tempo de suspensão. Ou seja, vamos na bola, Vasco. Vai na bola, tranquilo. Acho que nem vai precisar disso. Esse adiamento dá um pouco de mais de tensão para a partida. A partida ganha uma proporção ainda maior do que ela já tinha, de nervosismo. Falamos na rádio hoje mais cedo. Os jogadores do Vasco podem até entrar assim, cara, de repente tem uma segunda chance, mas não é nessa vibe. Vamos na vibe do vamos ganhar na bola, vamos empatar no mínimo esse jogo. Convenhamos que se o Vasco perder esse ponto, ia ser o não tem poste urinando no cão, né? Não tem a menor chance. Você tem quantos anos, cara? 38. Parece que tem 200 urinando, fazendo pipi. Pô, é inacreditável se levantar essa possibilidade. Não, só explicando, é porque o esporte queria botar na conta do Vasco como causador do caos. Sim, mas era óbvio. Esporte. Era óbvio. É isso? Mas esporte STJD é uma história antiga, né? Desde Todo quando? mundo já Desde sabe, quando? né? Desde 1987. Os caras querem ganhar tudo no tribunal. Olha só,
Se o Vasco for denunciado porque o jogador comemorou assim, acabou o futebol. Isso aqui vai ser um programa de culinária, vai ser o dono da panela, o dono do garfo. Porque senão não pode. O Vinícius Júnior dançou, tá indiciado. O Gabigol fez o... tá indiciado. O Pedro Raul, amarelo, não jogou no jogo seguinte. O outro lado da dancinha do Palmeiras, que tá no Cuiabá. Davidson. O Davidson vai ser denunciado. O STJD. Ou o Sport, né, na verdade. Me ajuda, né? Isso aqui que tem que ser denunciado. Agredido. Essa pouca vergonha, esse bando de vagabundo aqui que tem que ser denunciado. Essas imagens são assim... Isso é lamentável, cara. Isso aí Rapaz, é impressionante que eu sou um cara sempre do alto astral, né? Eu vejo isso aqui, eu já me transformo. Claro, é óbvio, é óbvio. Bom, Mas não vai precisar do STJD, falando não. de futebol, não vai. Raniel volta, Bigode, quer dizer, ex-Bigode, ex-futuro Bigode. Daqui a Isso. uma semana já voltou. bigode Deus de lixo. quiser. Bigode de lixo. Seu Bigode cresce rápido? Cresce. Fiquei até com medo de perguntar isso, de responder. Cresce. Eu tive dúvida no meio da Fecha fala. nele aqui, Clebão. Quanto tempo o seu bigode leva pra crescer? Cara, esse aqui eu acho que vai demorar mais uma semaninha. Tem algum truque? Cara, pra que isso? Tem algum macete? Tem. Qual Mas é o aí eu não macete? posso falar no horário do almoço. No horário nobre. Não dá pra falar, aí não vai dar pra falar. Deixa isso quieto, né? Eu vou deixar só pra mim. Quem quiser pode ir lá no meu Instagram, @Flávio Amêndola, pergunta qual é o macete que Aí, aí de novo, vai lá. Boa. Dá um arroba aí, vai. @Flávio Amêndola, vai lá no Instagram, que aí me manda pergunta, qual é o macete do bigode? Aí fica Aí, tá tranquilo. na que eu vou tela, ó. responder. Joãozinho, dá seu arroba aí também pra Vamos galera. lá, @João Lidington, @João Lidington, eu tô com a meta pequena, chegar a 2.000 seguidores já me ajuda. Ah, então vai chegar. Aí, Peraí, arroba vai, João tá Lidington. Clebão, Tá Clebão, vou aparecer na tela aí. 1790. Deixa aberto que eu vou Aí. passar aqui na frente, Clebão. Aqui, ó. Pá! Você, bota aqui pro Clebão aí. Meu senhor, minha senhora, a gente nunca pediu nada, a gente tá aqui todo dia na hora do almoço com vocês. João, bota na tela aqui a tarjinha, João Lidington. O João, ele é Enzo, ele não fazia no Instagram, ele ficava comendo fandangos jogando videogame. Agora que ele tá bombando, vamos fazer o João chegar a 2.000, olha lá, a carinha dele, olha lá. João Lidington. Ó, pra mim falta pouquinho pros 10.000, lembra? Todo mundo com arroba liberado pra chegar nos Isso, 10 libera mil. arroba. Chegou no final arroba. de semana, vamos pra cima. Voltando a falar de bola, deixando as arrobas alheias. Raniel volta. Não sei se tem espaço nesse time do Vasco agora, nesse momento não, Amêndola. Pra mim não tem. Pra mim não tem. É uma opção no banco de reservas, uma boa opção, mas eu acho que do meio pra frente tem que ser o time tradicional. Ignaldo, Marlon Gomes, bota o Nenê Figueiredo. pra jogar, Figueiredo. Nenê ou Nenê, ou pra mim é Alex Nenê. Teixeira? Eu prefiro Nenê. Nenê. Eu começaria com o Nenê, até pela experiência, pela bagagem, pelo conhecimento que tem aqui de Brasil, de Vasco, infelizmente de Série B, mas eu começaria com esse time. E eu não mexeria na espinha dorsal do Vasco pra esse jogo. Mesmo Pra o mim, jogo sendo horrível contra o... Não. Não mexeria na espinha dorsal. Meu meio, do meio pra frente, Yuri, Andrei, Nenê, Figueiredo, Ah, porque foi o Ignaldo Palácios e lá, Palácios Marlon lá, Gomes. verdade. Isso aí. Volante, é. Isso aí. E João. lá atrás, aquela mesma zaga, o mesmo time. Se eu conheço o destino, Eu ia nessa. o destino, ele é implacável. O destino é aquela Kenner. Eu ia falar Havaiana, mas Kenner dói mais. É aquela Kenner que a tua mãe, quem é da minha geração, mandava, que fazia curva, te pegava na esquina de casa. Pimba! O destino, o Raniel, que pra muita gente, eu não concordo, foi o causador do tumulto, vai fazer o gol do acesso do Vasco. Quer apostar? E ele só vai poder jogar porque o julgamento foi adiado. Então olha o destino. O esporte que pediu para adiar o julgamento pode perder ali a sua pequena chance que tem e o próprio Ituano de tabela também perder por um gol do Raniel. Seria maravilhoso. Fala galera, Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.